Ofereço as minhas palavras, os pés de lótus do Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Ensaiando. Hoje, 5h24 da manhã, eu fui despertada, né, pela voz do nosso chairman, Serginho, falando no meu ouvido. Nandinha! Explica isso melhor. Não, eu estou no quarto com a minha mãe, tá? Sete gatos estão no quarto do lado. Então, Eu não fui pro seu eu quarto. realmente achei que ele tinha chamado. Eu levei um susto, eu ouvi forte, alto. Nandinha, 5h24 da manhã. E eu tinha botado, como a gente foi dormir muito tarde ontem, pedimos desculpas para quem a gente atrapalhou, tá? A gente estava falando de sono, das nossas experiências. Quando já era quase meia-noite, a gente perdeu a noção da hora. A gente estava com saudade da época dos jovens. Então a gente ficou conversando até tarde, aí eu falei, bom, acho melhor não ir nos Vedas, porque senão eu vou ficar muito cansada, né, para fazer minha palestra e tudo mais. Botei meu despertador para 7. 5h24. Estou falando esse número porque, assim, somando 5 com 5, com 2 com 4, dá 11. E eu, por Swami, a gente tem essa coisa de número, né? Então, ele só quis dizer assim, ó, fui eu que... E agora, só agora, depois da música tema, que eu pensei, o desperta, né? O despertar. Engraçado, eu não tinha me tocado disso. Fiquei achando que outra coisa. Então, gente, através da voz, Sérgio, eu podia ter ouvido qualquer outra voz, mas foi a voz dele que eu escutei. Então, desperta. E aí, depois que eu acordei, falei, bom, não vou dormir mais, vamos lá, vamos para os Vedas, né? Daí vim para os Vedas e, enfim, Swami usou de instrumento para uma lila. Não sei se as pessoas entenderam. Eu não gritei no meu quarto. Ele não chamou fisicamente. Eu ouvi uma voz muito alta, clara, como se realmente fosse ele. Quando eu vi o relógio 5h24, falei, não deve ser. Não deve ter sido ele que chamou. Eu estava quase levantando para ir lá na porta, ver se ele estava chamando. Foi muito alto. Não é comum isso acontecer comigo, né? Pelo menos. Eu escuto assim umas intuições, algumas coisas, mas não alto, assim, uma voz sabendo identificar quem falou. Para não ter dúvida. Porque são coisas que a gente às vezes vai entender depois, né? Porque é assim que Deus fala com a gente. E Ele quer chamar cada um de vocês para acordar desse sono da ignorância. Quantas vidas a gente não deve estar vivendo nesse ciclo de nascimentos, mas quantas vidas a gente já não viveu? A gente não sabe. Ele veio para acordar. Chega, vamos acordar. Vocês não são separados de mim. É isso que ele veio trazer, né? Essa lembrança. Satya Sai Baba, na minha vida, assim, eu falo, né, Serginho, para vir falar de experiências. A minha vida inteira é de Swami. Eu não tenho autoria na minha vida, não. Já tem tempo. Eu contei isso nas minhas experiências lá do sábado. Em 1996, eu escrevi uma carta para Swami. A gente pensa que eu sabia que eu chorava, mas bem, vamos lá. Eu escrevi uma carta para Swami, que eu me entregava completamente para ele. Se ele quisesse que eu ficasse lá na Índia, estudando, fazer o que fosse. Que ele me dissesse. E tudo que ele dissesse, eu ia fazer. Gente, o universo inteiro, nessa complexidade, que a gente nem imagina o tamanho do universo. O Senhor, que é o próprio universo, que criou esse universo, que sustenta o universo, que vai destruir, vai recriar na hora que Ele quiser. Ele assumiu mais uma vez uma forma humana e eu fui chamada por Ele para estar de perto dele, não só fisicamente, estar, conhecer, seguir seus ensinamentos. Como que eu vou querer fazer algo que é da minha vontade? Nandinha, fala a idade que você tinha nessa época. A primeira vez que eu fui à Índia, eu tinha 17 anos, foi em 94. Essa carta foi em 96, eu tinha 19. Então, realmente, assim,
eu não tenho dúvida, e não só comigo, eu não tenho dúvida que tudo que acontece na nossa vida é Ele cuidando cada detalhe, cada situação. Ele cuida como uma mãe amorosa, porque Ele tem o amor de 1000 mães, 1 milhão de mães. Ele tem esse cuidado com cada um. Eu estou falando porque eu reconheço isso na minha vida, mas eu sei que todos aqui passam pela mesma situação, podem reconhecer ou não, mas todos são cuidados em cada detalhe por Deus, cada detalhe. Bom, então, eu fui para a Índia agora, recente, em janeiro, fui chamada por ele na forma de Annapurna, que é a deidade lá de uma cidade que eu nunca tinha ido, Varanasi. É a deidade dessa cidade. E eu dou aula de cantos, eu estava ensinando esse canto de Annapurna e dizia que ela era a senhora da cidade de Kashi, nanana. E aí, ensinando, e aí eu comecei a sentir esse chamado de ir para a Índia. E eu estava quase 20 anos sem ir para a Índia. Então, planejei a viagem, enfim, formamos o grupo, fomos para a Índia. Eu não fui para o Ashram de Sai Baba, mas eu fui a várias cidades sagradas lá, inclusive essa, que foi o motivo principal. E um dos lugares, estou contando isso porque eu vou amarrar, vocês nem imaginam o que vai vir depois nessa história. Então eu fui a vários templos hindus sagrados que eu gosto, me identifico e tal. Né? O que acontece? Mais na parte final da viagem, nós fomos no ashram do Swami Dayananda, que é o professor da minha professora de Vedanta, e tem um outro mestre, um Swami, que o Swami Dayananda já faleceu, outro mestre ficou no lugar dele nesse ashram. Nós participamos de aulas com ele. Teve um satsanga que ele estava fazendo no fim do dia, contando histórias e tal, ele estava contando histórias dos Puranas, enfim. Não importa o que é Purana, história sobre Deus. E aí ele falou assim para a gente, para os alunos: se Deus aparecesse na sua frente agora, o que você ia pedir para ele? What do you want? Exatamente. Aí cada um foi falando, quero isso, quero aquilo. Na minha vez, o que eu falei? Eu quero sentir a sua presença sempre. Eu quero sempre sentir a sua presença. Todos os dias. E aí, voltamos para o Brasil. Ai, Swami, não tem templo aqui para eu ir, né, Swami? Não tem templo. Dá mais Resende, não tem templo. Porque a gente pega o hábito de ficar indo, né, de fazer aquela conexão. A gente faz o sadhana sozinho, né, a gente faz a disciplina. É bom, mas é muito melhor quando a gente está em grupo. E aí me veio inexplicavelmente uma urgência, Serginho, urgência. Né? Urgência, se deseja tem uma urgência. Uma urgência de assistir o seriado The Chosen. Quem aqui já assistiu? The Chosen, um seriado sobre Jesus. Gente, vocês não têm ideia do que foi. Após voltar da Índia, eu estava hindusíssima. Mais hindu impossível. Eu comecei a assistir o seriado de Jesus, mas me apaixonei novamente porque eu fui criada em colégio católico, fui batizada, fiz primeira comunhão, aquela coisa, né? Aquele básico ali. Estudei do início ao fim, fiz faculdade católica também. Então, assim, eu tenho uma bagagem, uma educação católica, cristã. E com Baba, a gente vai aprender, eu pelo menos, fui aprendendo a amar todos os mestres, todas essas formas de Deus que são Buda, né? Olha ali, gente, o Sarvagata. Todas as religiões estão representadas aqui, tá? Sai Baba não veio criar uma religião nova. Ele é o amor encarnado mais uma vez. Ele encarnou várias vezes e vai continuar encarnando quantas vezes forem necessárias. A mãe não vai abandonar seus filhos, nunca.
Então, voltando para Jesus, eu fiquei apaixonada por Jesus, estou apaixonada por Jesus novamente, tá? E hindu, me considero cristã hindu, não sei como que isso vai conseguir se equalizar, não sei o que a minha professora vai achar disso, mas o fato é que eu realmente estou muito, muito ligada com Jesus. E, gente, a mensagem é a mesma, tá? É a mesma. A linguagem pode mudar um pouco. O que é o reino de Deus que Jesus veio falar naquela época? É a consciência suprema. Esse reino que ele dizia que não era daqui, não é daqui. A consciência não é daqui, não é material, não é algo, não um objeto que você vai ver e você vai pegar. É um outro plano, é um outro nível de realidade. É esse reino de Deus que a gente tem que conhecer. E para isso a gente tem que ter o coração como? Puro, não é? Jesus dizia que tem que ter o coração puro. Gente, só isso já está bom. Pega só isso, não precisa a gente aprofundar em filosofias tão mirabolantes. Coisas simples. Todos os mestres falam a mesma verdade. Cada um uma linguagem. Se você se identifica mais com essa linguagem de Jesus, aprofunda. Swami quer que o cristão seja o melhor cristão, que o budista seja o melhor budista, que o hindu seja o melhor hindu, o muçulmano, o melhor muçulmano. Melhor como? Seguindo os ensinamentos, praticando. É isso que o Swami veio fazer. Ele não veio criar uma religião nova. Por favor, não vamos criar uma religião nova, não existe babismo. Swami está em todas aquelas pétalas ali. Ele não veio botar mais uma pétala. É isso que a gente tem que ver. Então eu trouxe para vocês uma música para a gente analisar essa letra e a gente se conectar com essa letra e a gente cantar isso, pedir por isso. Pedir. Ter essa urgência, como o Zaqueu. Vocês conhecem a música do Zaqueu? Quem não conhece? Jesus estava passando. Agora eu vou falar com a autoridade, porque eu vi seriado, então eu sei como é que é. Jesus passava e as multidões. E no início as pessoas não conheciam. Conforme ele foi fazendo os milagres, assim como o Swami, né? Que nem no vídeo que o Sérgio passou. Passava de carro e ia o pessoal correndo atrás. Era desse jeito. Jesus, depois que as pessoas souberam, né, e foram curadas de tantas doenças, as pessoas queriam se entregar para ele. Então iam atrás, queriam, né? Então quando ele vinha muito. Aí o Zaqueu era baixinho. E tinha aquela multidão, ele não estava vendo Jesus, ele queria ver Jesus. Então ele encontrou uma árvore e subiu no mais alto que ele conseguiu, lá em cima da árvore, para poder ver Jesus. Ele era coletor de impostos, não era muito popular, né? As pessoas na época não gostavam muito dos coletores de impostos. No seriado mostra muito bonita a história do Mateus, né? Um dos discípulos era também coletor de impostos. E Jesus chamou, mesmo ele sendo coletor de impostos. Ele recebia todos. Qualquer coisa que a pessoa fizesse não era empecilho para ele chamar. Por que ele não vai chamar? Todos são filhos de Deus, todos são mais que filhos, são o próprio Deus, mas nessa relação, nesse caminhar, primeiro a gente se vê como filho, depois a gente se vê como mensageiro, e depois a gente se vê, eu e o Pai somos um. Foi isso que Jesus viveu e ensinou. Nós somos filhos de Swami. Quem tem essa devoção por Swami? Nós somos filhos, mas a gente tem que ser mais. Não é só filho que ele quer que a gente seja. A gente tem que ser mensageiro e a gente tem que, sendo mensageiro, passando essa mensagem, a gente tem que internalizar essa mensagem. Eu sei que não é fácil. Tem dia que a gente lembra, tem dia que a gente não lembra. Eu e o Pai somos um. Essa música tema, né? Tu e eu somos um, mas a gente tem que viver isso. Mas é um processo. Tem hora que a gente quer ser filho, pede, tá com problema, pede. Pode pedir. E depois a gente está se sentindo mais forte, vamos ser mensageiro. E no momento que a gente está ali, aberto, com a mente pura,
pelas práticas, ou pelas as práticas incluindo serviço. Serviço é uma das práticas, só me recomendo muito, né? Vocês estudaram ontem no Círculo de Estudos. O serviço é uma prática espiritual, assim que realmente o ego nosso, ele não pode atrapalhar. Falei isso no primeiro dia, né? Enquanto o ego estiver atrapalhando, a gente vai ter um obstáculo enorme na frente. A gente tem que render esse ego, que seja através de canto, seja através de serviço, o que for. Mas mesmo cantando, não deixa de fazer serviço. Serviço não é só ir dar comida na rua. Tem alguém precisando de alguma coisa do seu lado, e você vai lá e oferece, isso é serviço. No seriado Jesus fala também, né? Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava preso, né? Você foi me visitar. Mas eu não fiz nada disso com você, não. Você fez. Quando você serviu ao seu irmão, você estava servindo a mim. Então a gente tem que ver isso. Enquanto a gente achar que o outro não é Deus, não tem nada a ver comigo, a gente que coloca as divisões, as barreiras. Então, nessa música, eu queria convidar vocês a entrar nesse espírito, dessa urgência, porque querendo muito que a gente vai receber a graça. Sérgio ontem falou isso. Então vamos entrar nessa vibração do Zaqueu ali, que se esforçou para chegar lá em cima para poder ver. Depois, o que Jesus fez? Ele foi lá até o Zaqueu e ele quis ir na casa do Zaqueu. O Zaqueu convidou, ele foi na casa do Zaqueu. Então vai ter aquela segunda parte. Entra na minha casa, entra na minha vida. Então vamos convidar Baba, Jesus, a forma que vocês têm no coração. Convidar para entrar na sua casa. Na sua casa. E não ficar mais nada atrapalhando. Entra. E faz a transformação, desata os nós do coração, que tem ainda nós aqui. Eu tenho certeza que Swami desatou vários nós, cada um do seu jeito. A gente tem que desatar. Se a gente tem uma mágoa, que a gente fica agarrado naquela mágoa, como que a gente vai ter unidade com Deus? Tendo rancor, tendo mágoa de alguém, que alguém fez alguma coisa que não devia pra gente. Quantas vezes a gente faz também? Hoje eu fui pedir desculpa de um ato que eu fiz inapropriado, na hora não foi com intenção, fui pedir desculpa. Por quê? Por que eu não vou pedir desculpa? Se eu possivelmente ferir meu irmão, eu vou lá e vou pedir desculpa. É isso que a gente tem que fazer, né? Baixar nossa arrogância. Tudo é Ele, a glória toda é dele, para a gente ser mensageiro, para a gente poder um dia reconhecer essa unidade, essa separação, esse julgamento do outro e o julgamento de nós mesmos como indivíduo tem que ir diminuindo. Então vamos lá. Quem não conhece essa música? Tá bom. Eu vou dar uma passada na letra. Olha, com o Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Esse pequeno, o ego é pequeno mesmo. Olha o tamanho do universo. Eu falo isso para meus alunos, não falo? Olha o tamanho do universo e o nosso tamanho enquanto indivíduo não é nada. É uma poeirinha. Então, nesse sentido, o eu é pequeno. O ego é muito pequeno. Ele é imensurável. Então, claro que a gente precisa de Deus, enquanto indivíduos. Então, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mexe com essas crenças, com essa arrogância que eu tenho, com esse orgulho de me achar mais importante, superior. Mexe com isso, deixa eu ser seu servo, bem pequeno, enquanto indivíduo, mas enquanto ser, eu sou um com você. Minha natureza é o próprio Deus, mas enquanto indivíduo eu sou pequeno. Tem uma diferença.
sara todas as feridas. A gente quer se sentir grande, superior, porque a gente se sente pequeno, a gente se sente inferior ao outro. Então, quando a gente cura nossas feridas, a gente não precisa mais pisar em ninguém, não precisa mais querer se sobressair. Quando a gente está bem, o nosso tamanho, pequeno que seja, mas servo de Deus, Deus é o infinito. E eu sou uma parte, como indivíduo, eu sou uma parte desse todo, eu não estou separado. É o cubo de gelo dentro da jarra, né? Eu sou esse cubo. Se tirarem todos os cubos, a água vai continuar, mas não vai ser tão bonita quanto cada beleza que cada cubo aqui tem para oferecer nas flores do jardim, né? Então, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Qual que é o milagre? É um milagre a gente ter o despertar, né, Carla? Só por milagre. Então vamos pedir esse milagre. Faz um milagre. Se é isso que eu quero, entra na minha casa, muda o que precisa mudar dentro de mim, dentro da minha mente, do meu coração, para que eu possa fazer desabrochar essa consciência e que eu possa compartilhar isso. Então entra na minha casa, Senhor. Vamos cantar? Volta lá do início. Que foi? Mudar. Então, podem fazer o mudar quem quiser. Eu não vou poder que tu... Deixa eu beber uma água antes de cantar. Um minutinho. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. De novo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a
Tá bom.